Oiê, boa noite. Vamos ver se eu acho um filtro que preste. Pra dar uma melhoradinha nessa cara de sexta-feira, cansada. Ai, que medo de mexer no celular dos meus filhos, não achar nenhum filtro e ficar com a cara péssima. Que tal? Não, né? Ficou horrível. Vamos ver. Vamos ver se melhora. Vamos ver essa. Melhorou? Não, né? Só ficou com essa negócio na frente. Não. Melhor deixa, né? Não. Vamos deixar sem nada. Vamos deixar o rostinho assim. Livre de todas as coisas. Vamos chamar a Fernanda para nossa live de hoje. Para falar sobre a amamentação. Deixa eu virar aqui o meu inglês, que de repente dá uma melhorada. Não sei se melhorou, piorou aqui. Ô, Michele, eu acho que eu vou buscar. A minha iluminação, Fê, não sei. Eu acho que eu vou buscar o fone que tá dando um pouco de eco. Deixa eu aumentar o som que eu quase não te ouvo. Então, eu vou pegar o fone que tá dando um eco aqui, tá? Vou colocar o meu. E aí? Começamos? Aê, acho que começamos. Boa noite, Fê. Boa noite para quem vai. Boa noite para quem vai entrar aqui nessa sexta-feira na nossa live para conversar sobre um assunto bem assim específico, né? Mas é um assunto muito importante que a gente não pode deixar de abordar na Semana Mundial de Aleitamento Materno. E um assunto importante para a gente poder fechar, né, a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Então, essa é a última live do nosso movimento aqui de Tubarão, alusivo à SMAN de 2020, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a semana que abre o Agosto Dourado, como ele é falado, como ele é nominado aqui no Brasil, né? Na primeira semana de agosto. Ai, tá um pouco ofegante porque tô sedentária, essa que é a verdade. Na outra live de ontem eu falei a mesma coisa, mas a verdade é que eu tô sedentária. Então, qualquer mini movimento que eu faço, eu fico ofegante, fico cansada. E aí tô assim. E cheguei de um atendimento agora, então foi tudo corrido. Não consegui nem passar uma base no rosto. Assim. E tu não quer se apresentar? Porque às vezes eu fico achando que todo mundo já me conhece. A pessoa assim, ontem eu tava dando a live pra Juliana Mendes e eu abri em algum momento e disse assim, não, que daí eu tô para falar das mulheres aqui da nossa região do sul de Santa Catarina, porque vai que tem alguém que não é daqui, né? A pessoa tá achando assim que tá ficando internacional, olha, coitada. Mas às vezes... Tá estratosférico. Às vezes alguém de longe, alguém entra aí e tá certo, tem que situar, né? Porque o que cai na rede, na verdade, vira domínio público, né? Então a gente nunca sabe quem tá do outro lado. Vamos começar de novo. Vamos lá? Então, eu sou a Michele, sou a Michele Vanderlinde, sou doula aqui de Tubarão, atuo como doula, como formadora de doula, como formadora de consultora de amamentação, como formadora de doula pós-parto. Neste momento, estou presidenta da DOSC também, da Associação de Doulas de Santa Catarina.
E essa live eu estou fazendo como representando a ADOSC, representando a associação. Porque é uma live que a gente vai fazer mais para falar mais especificamente sobre políticas públicas, mais especificamente sobre a atuação do município, sobre a atuação e a efetivação, né, a prática das leis que a gente cria, né, porque lei tem bastante, agora a aplicabilidade delas é que a gente precisa ver executadas, né, então essa sou eu. Neste momento estou me colocando neste lugar, né, desta maneira. Então, além de estar me apresentando como eu mesma, indivídua, né, também estou me colocando, também é uma entidade. Fala institucional. Eu sou a Fernanda, eu sou enfermeira, trabalho com pós-parto e atendimento recém-nascido. Eu sou consultora de amamentação. A Michele lançou esse assunto no nosso grupo. Eu acho que quando a gente envolve política, muitas vezes a gente tem uma certa confusão que política é partidária, né? Então, vai puxar para um partido ou para outro. E eu acho que a política é uma coisa mais ampla e ela precisa ser discutida sim. E a questão da amamentação, a gente sempre diz que o amamentar é político, né? Então eu topei, não é a minha área, e apesar de eu gostar bastante de ouvir sobre política, e me lancei nesse desafio, vamos lá. Essa fala que tu trouxe é uma fala bem, bem importante, assim, né? A gente vive num sistema que é o patriarcado, né? E o patriarcado, ele é um sistema político, né? De opressão às mulheres e de retirada de todo o poder das mulheres e de retirada da valorização daquilo que é intrínseco da mulher e que nenhuma outra pessoa pode fazer. O que uma mulher pode fazer que outras pessoas não podem fazer, né? Outras pessoas que não são mulheres não podem parir e não podem amamentar. Então, quando a gente fala que o parto, né, parir é político e amamentar é político, é por causa dessas situações. Quando a gente se apropria dessas funções, né? Vou colocar como funções aqui, né? Quando a gente se apropria desses lugares da mulheridade, da feminilidade, daquilo que nos é biológico, digamos assim, a gente acaba se colocando num lugar de desconforto para as outras pessoas, né? Porque eu estava falando na live com a Carol, e depois a gente estava conversando no nosso grupo também, nós mulheres, lá historicamente, nós somos colocadas como mercadoria também, né? Como produção. Então, os nossos corpos são meios de produção. Foram colocados como meios de produção lá no início do patriarcado, quando a gente instituiu o patriarcado como um sistema político-social. Então, os nossos corpos de mulher, eles eram meios de produção de outras pessoas. Nós éramos vasos de parir, né? Era para isso que a gente servia, para gestar e parir. E o amamentar, ele não era colocado nesse lugar, né? As crianças eram tiradas das mulheres e levadas para outras mulheres que tinham esta função político-social de amamentar as crianças. Então, quando a gente fala que amamentar é política, é por causa disso. A gente retoma este direito também. E este foi um dos movimentos políticos do feminismo, né? Isso foi uma busca por esse direito de, não, eu quero amamentar. Eu não vou entregar a minha criança para outra mulher amamentar, eu não vou entregar a minha criança, não vou amamentar minha criança por fórmula, porque eu quero ter este direito. Só que quando a gente requer este direito, a gente tem que entender que isso é um direito que precisa de uma série de outras coisas funcionando ao mesmo tempo. Como, por exemplo, uma licença maternidade digna. A OMS fala, e o Ministério da Saúde também, 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Mas o Brasil ainda é um dos países que tem uma licença maternidade um pouco maiores, que fala em 4 meses. 4 meses. Sim, 120 e aí, dias. uma coisa, 120 dias. Aí a gente quer que amamente a criança até 6 meses, mas dá uma licença maternidade de 4 meses, uma licença paternidade de 5 dias,
E quer que o pai participe, né? Quer que o pai participe, claro, e a gente fala em rede de apoio, que o pai precisa ajudar, precisa participar, precisa ser pai. Em criação de vínculo paterno, né? Daí a gente ainda ouve, né, muito discurso de que, mas a mulher é que não deixa o pai participar, a gente tem todos os pais, né? E a gente ainda ouve muita fala, assim, de, mas é porque a mulher, ela não deixa os pais participarem, ela não deixa o pai dar o banho, ela não deixa o pai trocar a fralda. Mas, assim, até que ponto também a gente tem um sistema que nos ajuda a fazer isso, né? Se o pai chega em casa tarde da noite, foi trabalhar, chegou em casa 8, 9 horas da noite, essa criança já jantou, essa criança já mamou, essa criança já tomou banho, essa criança já trocou 1,5 milhão de fraldas. Então, assim, a gente também não tem um sistema que nos ajude a integrar esse lugar, né? A fazer essa integração. Eu, quando ouço essa tua fala, me vem muito... se eu não me engano, é a Finlândia. Eles estão muito na nossa frente na educação também, né? E a licença lá, eu vou citar o exemplo de lá porque eu achei muito incrível, assim. A licença pode se estender até 2 anos e ela não é da mãe, ela é dos pais. Porque o pai pode estar melhor para trabalhar agora, que eu tô recém-parida, né? Que eu tô amamentando. Mas daqui a, sei lá, 1 mês, 2, 3, nada impede de que o pai assuma a licença e fique com a criança. Porque se entende essa necessidade dos primeiros 1000 dias, né? De cuidado com a criança e desse vínculo com o cuidador. E por outro lado, também é uma sociedade que ela é mais igualitária em relação aos direitos da mulher. Então, o que que acontece? A empresa, ela não vai deixar de te contratar porque tu é mulher e tu vai gozar dessa licença de 2 anos. Porque o pai pode pegar integralmente essa licença. Então, a gente nunca sabe quem vai pegar. Isso é uma forma também de proteção de mercado, né? Para as mulheres conseguir trabalhar. Então, eu achei fantástico, assim. E eu não sei que movimento a gente tem feito, porque eu não vejo muito movimento em relação a isso. O que a gente fez no Brasil, o que a gente faz no Brasil em relação a isso, né? Em relação à melhoria para uma mãe que resiste e quer amamentar. Para uma mãe que precisa ir contra o sistema, né? Porque muitas vezes ela tem essa vontade, mas ela chega na empresa que ela trabalha e ela não tem um espaço para fazer a ordenha do leite. Ela chega na empresa que ela trabalha, por mais que ela conseguiu os 4 meses, vencer esses 4 meses, mas ela precisa de 6 meses, né, a criança, de aleitamento exclusivo. E a mãe, quando ordenha o leite no banheiro, que é um local que não é o ideal, né, ainda não tem onde armazenar muitas vezes esse leite, né, porque ele precisa ser refrigerado. Então eu não vejo esse movimento aqui, eu vejo passos muito lentos. E eu queria saber no município se a gente tem alguma coisa rolando aí que estás mais por dentro. Então, aqui no município a gente tem 3 leis de proteção, de abordagem com relação a esse ciclo gravídico puerperal. A gente tem a lei das doulas, a gente tem a lei da semana de humanização do nascimento e a gente tem uma lei bem legal, inclusive. Deixa eu pegar aqui o número dela no meu celular. Eu vou até anotar. Que é a lei. Então, a gente tem a lei da Semana Municipal de Conscientização e Humanização do Nascimento, que é a lei 4944 de 2018. A lei das doulas, que é a 4385 de 2015. E a lei 3344 de 3 de setembro de 2009. Que determina a criação de um programa contínuo de diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto na rede pública municipal de saúde no município de Tubarão. Ela não é uma lei específica sobre a amamentação, mas a gente sabe que a amamentação é um dos fatores protetores contra a depressão pós-parto. Sim, a criação então, do se a gente fala... Possível. Exatamente. Então, se a gente está falando de depressão pós-parto, a gente também está falando de amamentação, a gente também está falando de vínculo, a gente está falando de atendimento de CAPS, a gente está falando de psicologia,
E aí a gente vai inserir, de repente, uma consultora de amamentação. A gente vai ter todo um olhar diferenciado para o puerpério, né? E aí, olha só que interessante que tem aqui nessa lei, e eu não consegui fazer o print, mas ele fala de mulheres puérperas de bebês nascidos na rede hospitalar ou em sua residência. Eu achei isso tão maravilhoso, tão fofo, fiquei emocionada, numa lei de 2009, falando sobre parto domiciliar. Eu achei assim. Incrível. E a gente vê muito pouco ainda, né? A gente não tem uma A rede. gente aqui na nossa região tá sem. É. E, então, assim, a gente vê que em 2009 havia uma preocupação com relação ao puerpério, né? Então, assim, como que estava sendo esse puerpério dessas mulheres, se elas estavam sendo atendidas, se estava tendo um olhar específico para o emocional dessas mulheres, mas a gente vê que não existe um olhar específico para a amamentação. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, há 2 anos atrás, quando a gente fez um mamaço lá na frente da Praça Willy-Zumblick, que foi um mamaço organizado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, juntamente com a Prefeitura Municipal, foi a participação de uma professora do município, da rede pública do município. Estava com a bebê dela de 3 meses na época, que já estava levando a criança para a creche, porque ela ia ter que voltar a trabalhar com 4 meses de pós-parto. É doloroso, né? Uma funcionária da prefeitura, professora, voltando a trabalhar com 4 meses. Então, assim, aí a gente vê o nosso prefeito falando que o objetivo dele é zerar a fila de crianças na creche. Eu acho que talvez a gente possa pensar em outras soluções, né? Ao invés de zerar as filas das crianças na creche, né? A creche é um direito da mulher. É um direito né? da criança, né? É um direito da É um direito da criança. É um Isso, direito da verdade. Ele é um criança. direito da criança. Ele tá E lá. ela é um direito. E ele é um direito não só para a criança da mãe que está trabalhando. Ela é um direito da criança, mesmo da mãe que ainda não está com vínculo empregatício fixado, né? Porque ela precisa sair para trabalhar, para buscar trabalho, então como é que ela vai fazer isso? E se a gente pensar, se a gente usar um pouco eu digo da inteligência mesmo, né? Se a gente botar no papel, somar e fizer um pouco de conta, que não é nenhuma conta difícil, a gente vai ver aqui, ó, que a amamentação ela vai diminuir a morte infantil por diarreia e pneumonia, né? Consideravelmente. Então, tem uma estimativa, se 90% das crianças brasileiras, elas fossem amamentadas até 6 meses, tá? Não é nem 100%, é 90% das crianças amamentadas até os 6 meses, o Brasil economizaria 6 bilhões de dólares por ano, só em saúde, né? Porque a amamentação, ela é um fator protetivo. Então, ia sobrar dinheiro para ele fazer vaga de creche aí, né? Você pensasse Sim, exatamente. E é justamente isso, assim, quando a gente fala de amamentação, a gente está falando de uma série de outros serviços que são impactados financeiramente através de um único incentivo. Então, se a gente falar, e aí a gente tem que trazer também a questão do nascimento, né? Então, eu tenho um sonho de princesa, né? Que é que a gente tenha o atendimento das doulas e das consultoras de amamentação implantado dentro da rede pública de saúde. Então, assim, se isso vai vir do governo federal, eu acho muito difícil, principalmente com o governo federal que a gente tem neste momento, né? E pelas últimas pesquisas que a gente teve, isso vai demorar para ir embora, né? Então, assim, vamos virar esta página a gente não pode contar com ela. Mas vamos colocar, então, que a gente fosse ter isso junto ao governo estadual, né? Se a gente investisse em ter uma doula e uma educadora perinatal e doula a cada 2, 3 unidades básicas de saúde e uma consultora em amamentação a cada 2, 3 unidades básicas de saúde, no município de Tubarão, por exemplo, a gente estaria reduzindo custos com as vagas das creches, por exemplo, porque as mulheres ficariam mais tempo amamentando nas suas casas, né? Estenderia o período da licença maternidade, a gente poderia pensar nisso, por exemplo, só para as funcionárias do município, né? Estenderam a licença maternidade para as funcionárias do município. Eu entendo a necessidade da questão do aumento,
da licença maternidade e com certeza sou a favor. Mas eu tenho um temor em relação à maior discriminação ainda do que a gente já sofre no mercado de trabalho. Por isso que eu achei tão genial conseguir intercalar, né, essa licença. Então, eu não tenho uma Sim, solução assim pronta, mas é uma ideia legal de se estender e poder, né, dividir com o eu penso que parceiro. isso a gente. Só um minuto, Catarina. Hã? O amarrador eu tô usando, amor. Eu não posso tirar porque o meu cabelo vai ficar desse tamanho assim, ó. Então, não sei, filha, como é que eu vou fazer? Ficar com o cabelo todo desgrenhado na live? Não dá, não. É É vida horrível. real com filhos. É, live com filhos. Filha, eu não posso te atender agora, meu amor. Então, tu lava o cabelo e a gente seca depois. E aí, assim, aqui em casa, a gente tem uma gata que esconde os amarradores de cabelo. Então, quando a gente quer, a gente nunca encontra os amarradores de Vira cabelo. brinquedo, né? E aí, vira brinquedo dela, daí a gente fica nessa confusão, usando o mesmo amarrador. Eu acho que essa realidade da licença parentalidade dividida, a gente está muito longe de encontrar isso, de alcançar isso, e penso que o município não tem como fazer esse suporte dentro da nossa realidade. Então, aquilo que a gente pode propor é isso, é dar um suporte maior para que as mulheres possam amamentar por mais tempo, né? Então, o que eu vejo de entendimento e de possibilidade é isso, é a gente, pelo menos as mulheres funcionárias do município, ou aquelas que trabalham terceirizadas, eu não sei como isso pode funcionar em termos de lei, né? Trazer pelo menos esses 6 meses, eu acho que a gente já teria um ganho, né? Porque hoje são 4, e Com dar um suporte certeza. maior de orientação para a amamentação, né? Então, assim, e também fazer uma orientação para as empresas e para os próprios órgãos da prefeitura, né? Um lactário, um lugar de armazenamento, como que armazena, fazer um treinamento para as professoras das creches também, das escolas, como que oferta. Todo esse tipo de coisa pode ser feito pela prefeitura, pela Fundação Municipal de Educação, pela Fundação de Saúde, e são coisas que não são de grande monta de dinheiro, que tem um impacto muito grande em uma série de outras situações, como tu mesma trouxe, né? Saúde pública. Falar de amamentação é falar de saúde pública. A quantidade de crianças que a gente tem entrando com um processo, que daí já entra lá na justiça, daí a gente já está tendo um outro gasto em outro lugar para pedir os leites e alimentação. Por causa de alergia, é imensa. E alergia, a gente sabe que é por introdução precoce, a grande parte delas, né? Claro, a gente não vai generalizar. A grande parte delas é por introdução precoce do leite de vaca. Então, se a gente tem um manejo correto da amamentação dentro das unidades básicas, com a população que não vai ter acesso a uma consultora de amamentação paga, privada, a gente já começa a ter uma redução do investimento, do custo lá dos leites, tem a proteína do leite de vaca, do leite dos alérgicos, a gente vai ter uma redução lá com o pessoal da justiça também, da advocacia, a gente vai ter uma redução lá no hospital com as crianças que precisam de atendimento lá na emergência, a gente vai ter uma redução também lá na creche, de a criança, quando chega na creche ou quando chega na escolinha, precisar de uma alimentação especializada. Então, é uma cadeia de coisas que acaba mudando quando a gente tem um investimento num curto período de tempo e um pequeno investimento lá no começo. Capacitar né? essa equipe também, né? Para receber essa puérpera, para dar um acompanhamento e para já dar um acompanhamento no pré-natal, né? Na questão da amamentação, que já começa a informação aí. Talvez seja um exemplo legal para gente. Olhar para o lado e ver o nosso vizinho aí, Rio Grande do Sul, que eles estão com um programa bem legal, né? Estão isentando algumas empresas de certas cargas tributárias para fazer lactário na empresa, para estimular a amamentação, né? Para auxiliar as funcionárias, para ela ter um local digno, que ela consiga tirar o leite, armazenar o leite adequadamente. Então, quem sabe, às vezes não está tão longe o exemplo, né? A gente consiga uma pequena mudança olhando para o lado aí. Exatamente. E o que eu percebo, assim, é que são situações em que a gente precisa virar uma chave
bem pequena, mas ela é difícil de a gente virar, que é a chave da economia, é a chave da tributação. Então, assim, para a gente fazer essas mudanças, a gente precisa fazer com que a gestão pública entenda que, ok, dá para reduzir um tributo, ok, dá para isentar uma situação, ok, dá para a gente negociar um investimento de uma situação aqui, ia para um lugar, vamos ver, a gente de repente não coloca lá, no próximo orçamento do ano que vem a gente tira daquele lugar, bota lá no outro fundo e investe, né, na capacitação ou em outra situação. São pequenos ajustes, mas a gente precisa entender a saúde da mulher e a saúde da criança como fundamentais e como importantes, e como prevenções de futuros investimentos. De futuras despesas, própria... na verdade. Isso é um investimento para evitar a futura despesa, né? Então, assim, precisa investir para não gastar errado depois. Então, se investe 10 para não gastar 50. Né? A própria empresa, se ela pensar assim, ela vai ver que a saúde do filho da funcionária é interessante, é importante para ela. Por quê? Porque se o bebê mama mais tempo, ele recebe mais anticorpos, ele fica menos doente, ele vai ter menos diarreia, menos infecção respiratória, né? Então, a própria empresa, quando ela se conscientiza disso, ela já vai atrás, né? É um caminho bem legal. O caminho da informação é um caminho sem volta também, né? Porque voltar para a ignorância a gente não quer. Depois que a gente vê que de todo esse benefício da amamentação, a economia para a saúde, a economia na educação, a economia para a própria empresa que tem uma funcionária mais presente, mais disposta, mais feliz para trabalhar, porque sabe que o filho está bem cuidado, está bem alimentado, né? Então, eu acho que é uma corrente do bem, uma coisa puxa a outra, a partir do momento que a gente consegue conscientizar e melhorar uma parte, eu acho que o difícil é começar e encontrar gente disposta para isso também, é bem difícil. E uma das coisas interessantes, assim, quando tu falou da Finlândia, a gente tem outros países que fazem... Só um minutinho, deixa eu tomar um golinho d'água. Eu peguei um cachecol que eu acho que eu não devia ter pego. A gente tem outros países que têm um modelo parecido, né? A gente tem a Finlândia, a gente tem a Suécia, a gente tem a Suíça, a gente tem, se eu não me engano, a Nova Zelândia. A gente tem também a Alemanha, não sei como é que tá, mas a gente tem uma coisa em comum. Esses países têm uma coisa em comum. Neste momento, a grande maioria desses países está sendo gerida, não vou dizer presidida, porque nem todos é presidencialismo, né? Por mulheres. Então, quem traz esse olhar do que é importante, de como que funciona melhor para as famílias, eu gostaria que isso não fosse assim. Eu gostaria que a gente estivesse numa situação em que a gente não precisasse, que os homens também fossem sensíveis a essas pautas, mas a gente não vive nesse mundo, né? Quem consegue apresentar isso para as pessoas, principalmente num país sexista como o Brasil, são as mulheres. Então, quando a gente não tem representantes mulheres nas câmaras, nas assembleias, nos espaços de poder, a gente vai ter sempre essa roda da economia sendo mais importante do que a roda da saúde da mulher e das crianças, né? Com certeza. Porque essa chave é uma chave... Né? Essa chave é uma chave fácil de a gente virar, mas essa é uma chave que só a mulher apresenta. Olha, a gente tem essa chave aqui, ó. Vamos virar? Aí, assim, antes de virar, eles vão apresentar 400 milhões de problemas para não virar. Daí a gente vai indo, até que a gente vira. Aí depois que a gente vira, eles dizem, então, a gente virou, né? Né? Não. Mas aí é outra conversa, né? Mas, assim, essas questões são questões que realmente precisam... a sensibilização a elas ainda é muito, muito difícil, né? As pessoas ainda acham que não é importante, que é conversa de mulherzinha, que isso é mimimi, né? A gente ainda
ainda vive esse lugar, assim, né? E a gente ainda vive numa situação em que os homens ainda se negam a participar de muitas coisas, né? A gente que trabalha com parto, que trabalha com nascimento, que trabalha com amamentação, a gente sabe que o envolvimento dos homens nesses processos, ele é muito... tempo de envolvimento é muito curto, né? Assim, durante a gestação é um período, durante o parto, pós-parto é um período, e depois o tempo vai ficando cada vez mais curto, assim, à medida que a criança vai crescendo, né? E são muito privilegiadas as mulheres que têm os pais muito mais participativos, os homens sensíveis a essas pautas e essas causas, né? A gente ainda estaria falando de exceções. Então, eu acho que é muito da questão imediatista, do financeiro mesmo, falando. Porque se a mulher não está dentro da empresa produzindo, ela não está produzindo, né? A empresa está deixando de ganhar. E a empresa não vê isso no longo prazo, a gente não vê no longo prazo, o próprio país não vê isso, né, no longo prazo. Como o investimento em amamentação. O Brasil, ele gasta em torno de $1 por bebê, quando a média preconizada seria de 45. E com $45 a gente investiria e quem sabe a gente não gastava todos aqueles milhões, né, que nós precisamos gastar anualmente com internação, com antibiótico, e com tantas mortes também, né? E outra questão que eu acho bem interessante, a gente não falou aqui, mas eu acredito que entre também na questão política, é a NBCAL. Que é a norma brasileira que regula, né, a comercialização de produtos como mamadeira, chupeta, que interferem na amamentação. E eu vejo que muitas pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabem dessa lei. E hoje mesmo fui numa farmácia, fui pagar, do lado do caixa tinha um cesto com promoção de um monte de chupeta. Eu disse, sabe que isso daqui não pode? Não pode ter promoção de chupeta, de bico, de mamadeira. E também cansei de ver leite para bebê com destaque, em promoção, anunciado, e tudo isso também não pode. E muitas vezes, quando a gente se atenta que também não pode, a gente não sabe nem para onde denunciar, né? Exato. Então, é bem isso, assim. É a falta de informação também, né? A gente precisa encontrar também maneiras de fazer chegar essa informação, de fazer chegar nessas mulheres que elas têm direito, sim, né? E uma questão de encorajamento também, né? De buscar valer o seu direito, porque o Brasil é um país que cansa mesmo a gente ter que ir atrás, né, para resolver alguma coisa. A gente precisa ser muito persistente. Mas vale a pena, né? Eu digo como mulher, como brasileira, que eu já precisei ir atrás de algumas coisas também e vale a pena. E muita gente diz, não vai, vai te vencer pelo cansaço, não vai resolver nada. Mas vai sim, porque se todo mundo lutar pelo seu direito, né? Não fica esse oba-oba que tá aqui. É bem isso. E além dessa norma, tem várias outras legislações que a gente não fica sabendo que existe, né? Sim. E aí uma pessoa vai tapando o sol da peneira, vai tapando o sol com a peneira, né? E aí a outra também vai tapando o sol com a peneira e assim a gente vai indo. Assim começa a lei de 2009 aqui de Tubarão, com relação à depressão pós-parto, que ninguém nem sabe que existe, ninguém cobra, não existe. Existe a lei, mas não existe a política pública, né? E aí as coisas vão acontecendo assim desse jeito. E não existe interesse nenhum também, né, das fundações, enfim, de que isso possa vir a acontecer. Né? E aí a gente tem, como tu falou, a NBCAL e várias outras legislações que a gente não fica sabendo que existem. Né? E assim as pessoas vão sendo ludibriadas. Hoje eu fui fazer um atendimento de puerpério. Cheguei lá, tava a avó dando um biquinho pro bebê de 3 dias. Desespero que dá na gente quando vê esse tipo de coisa, né? Mas é justamente desinformação, assim, né? Justamente desinformação. E aí a gente vai, explica e fala e tal, e não, às vezes não entra, né? Porque daí trabalha com a questão cultural também, né? E mexer com a cultura daí já também é complicado. É muita informação, muito trabalho, que já começa lá na gestação. De uma mãe empoderada e bem informada, né? Eu acho que é aí.
que chega no momento que abala ali no pós-parto imediato, ali no puerpério, a mãe já está mais segura das suas decisões, já está mais bem informada, né? Eu acho que ela peita melhor essa questão. Por isso que eu digo, trabalhar também a questão dos profissionais da rede pública, né? E mais abrangente ainda, eu acho que a gente precisa trabalhar esses profissionais de saúde lá na faculdade, porque a gente entra na faculdade, sai da faculdade e a amamentação é um relâmpago, né? A gente vê e desaparece e pronto. E a gente vai encontrar lá no mercado de trabalho, lá na ponta, quando a gente vai atender uma mãe num posto de saúde de novo. E muitas vezes a gente, sem a vivência, poderia estar ajudando essa mãe de uma forma mais eficiente, né? Então são muitas pequenas mudanças que a gente precisa. Essa puérpera vai dar tudo certo. Bem conversadinho vai funcionar. E isso foi uma das coisas que a gente abordou na semana passada, na semana de conscientização, humanização do nascimento. E eu acredito que, quando eu trouxe essa pauta do papel do município, né, e eu gosto muito de falar sobre política pública, porque eu acredito nisso, assim, que a gente pode fazer muita coisa individualmente, mas se a gente pensa em mudança de cenário de cultura, a gente precisa falar em atendimento de saúde pública, a gente precisa falar de atendimento lá na unidade básica, a gente precisa falar do atendimento da população em geral. Não adianta eu falar no meu atendimento, tu falar do teu atendimento, porque eu vou atender um grupo pequeno de mulheres, tu vai atender outro grupo pequeno de mulheres, as outras nossas companheiras vão atender outros grupos pequenos de mulheres, mas a grande massa a gente não vai abranger, a gente não vai conseguir chegar. E a gente pode, também, por mais que a gente atende uma parcela muito privilegiada também, né? Que é uma parcela da população que tem informação, que tem acesso, que tem condições de pagar. Mas o povo mesmo e a maioria da população é atendida pelo SUS e a gente precisa chegar nessa gente, né? Nesse povo. E essas pessoas, a informação chega nelas através da unidade básica de saúde, que é onde precisa acontecer as rodas de gestantes, que é onde precisa acontecer o atendimento da educadora perinatal, que é onde precisa acontecer o encontro com a consultora de amamentação. E essa consultora de amamentação, no meu sentir, precisa ser alguém do bairro, alguém da comunidade, alguém que já tenha vínculo, alguém que seja um par, que ela consiga se sentir vinculada e confortável naquele lugar e com aquela mulher, né? Então, por mais que a gente tope fazer todos os voluntários do mundo, a gente não vai ter braço suficiente para isso. E outra coisa, o voluntário, ele é muito legal, mas é função do poder público, é função da gestão pública, precisa ser remunerado. As mulheres têm direito a serem remuneradas pelo seu trabalho de informar outras mulheres. Já está lá na frente, no voluntariado. Eu acho lindo o voluntariado, mas eu acho que a gente tem o direito de ser remunerada. E as mulheres têm o direito de ser capacitadas. Quantas mulheres... Eu acredito que se a gente tiver uma equipe bem capacitada e em número suficiente, a gente vai absorver essa demanda. É porque a gente não tem isso. A gente não tem. Mas olha só, deixa eu te perguntar, Fê, quantas pessoas dos bairros, por exemplo, vamos colocar aqui o São Clemente, que é o meu bairro. Quantas mulheres do meu... Eu não utilizo o serviço da unidade básica, eu tenho plano de saúde, sou privilegiada, tenho plano de saúde, alivio a carga da unidade básica de saúde para as pessoas que realmente precisam. Sinto desse jeito, posso estar sentindo errado também. Será que aqui no meu bairro não tem ninguém que toparia, que gostaria de ser capacitada, fazer um concurso público, fazer a capacitação pela prefeitura e receber a formação e trabalhar como educadora perinatal e consultora de amamentação ou facilitadora de amamentação e trabalhar ali na unidade básica? E aí a gente capacitaria essa mulher daqui? Ela estaria sendo remunerada e capacitada pela prefeitura? Será que é a gente que tem que absorver esse público? A gente já tem o nosso público. Não, mas eu não tô questionando em relação a gente absorver esse público. Tô dizendo que se a equipe da unidade de saúde ela fosse capacitada e ela fosse em número suficiente, ela conseguiria suprir essa demanda, né?
Com certeza, com certeza. Então, eu vejo que eu na unidade de saúde fazia visita puerperal. Tanto que a gente tinha uma ficha de visita puérpera. E acontecia, sabe? Acontecia e era legal. Era um bairro, uma favela, assim. E acontecia e era muito bacana. E a gente descobria coisas assim horrendas também, mas conseguia desenvolver um trabalho bem bacana, bem legal. Por isso que eu digo, quando a unidade ela tá redondinha, que ela consegue, que ela não consegue, que ela não precisa ficar apagando incêndio o tempo todo, né? Porque não é essa a função da unidade de saúde, é mais a questão preventiva, a questão de acompanhamento de doenças crônicas. Então, quando a gente consegue atuar no que realmente propõe a unidade básica de saúde, a gente consegue também fazer isso. O grupo de gestante, a gente consegue fazer a visita da puérpera, né? E é muito bacana, assim, ver o retorno também do trabalho. E essa ligação que tu fala, eu concordo, a gente tem que ter uma ligação, né, com aquela população. E a gente estando ali o dia todo, a gente acaba criando uma ligação sim, porque a gente não atende só aquela mãe na gestação, a gente já vem atendendo, já vem durante toda a vida, já muitas vezes atendeu o irmãozinho mais velho, fez o preventivo da mãe, conhece o pai, o avô que é hipertenso, acompanha também. Então a gente está com a família toda ali, né? Eu acredito que capacitando a equipe, tornando ela em número suficiente para atender essa população e parar de apagar incêndio, que hoje é a função dela, em alguns lugares, muitos lugares, eu acho que a gente tem um retorno legal também. Ano passado, quando a gente fez a Semana Municipal de Humanização do Nascimento, a ideia era essa, assim, que a gente sentisse e sensibilizasse as agentes comunitárias para tentar entender, assim, né, assim, dessa sensibilidade de quem gostaria de fazer esse papel. E aí muitas delas falaram que algumas delas estavam ficando, preenchendo... Não foi aqui. Não foi aqui, tô falando errado. Em Florianópolis. Foi em Florianópolis. Algumas doulas relataram que as agentes comunitárias das unidades básicas estavam ficando de recepcionista preenchendo o documento. Então, assim, quando a gente tem uma inversão de papéis e de funções tão grotesca, fica difícil de a gente imaginar um trabalho um pouco mais aprofundado, né? De a gente imaginar um trabalho um pouco mais aproximado com as gestantes e com as puérperas, né? Mas eu creio que a função da unidade básica com as gestantes e com as puérperas seja justamente isso que tu falou, assim, olha que sorriso lindo que tu trouxe, que leveza, que coisa gostosa que tu trouxe, né? Eu sinto que deveria ser essa função do poder público, poder trazer essa leveza nesse atendimento, né? E aí sim, imagina que população diferente que a gente teria, que atendimento diferente, que pré-natal diferente que a gente teria, como essas gestantes se sentiriam mais acolhidas, mais bem informadas, não só para o parto, mas também para a amamentação, que tranquilidade elas teriam de procurar a unidade básica de saúde ao invés de correr para o banco de leite, né? Eu acho o banco de leite um serviço incrível, mas nem sempre precisa ir lá para o banco de leite, porque aí, às vezes é longe, precisa pegar ônibus, nem sempre dá certo de pegar uma profissional que esteja preparada, boa, bacana para atender, ou bem-humorada, inclusive, porque somos todas pessoas, né? Às vezes a gente não está lá no nosso melhor humor. Enfim, se a unidade básica está do lado, às vezes é só passar um WhatsApp, pedir para a agente comunitária ou para a enfermeira fazer uma visita em casa, se não está conseguindo sair, de repente está com muito leite, ou se é uma situação específica. Então, assim, mais comunitário, né? É mais perto da mulher. Mais intimista. E são essas, mais intimista. E são essas as lutas que eu acredito que a gente deva travar. Né? Se a gente ainda não tem condições de travar essa luta maior, de realmente entender a licença parentalidade como o ideal que a gente teria, como aquilo que a gente deveria estar buscando, né? No mínimo aí, a gente deveria estar buscando, lutando pela licença maternidade de 6 meses para todas as mulheres e de 4 meses para todos os homens. Isso acho que seria o fundamental, básico, obrigatório, assim, que a gente deveria estar buscando. Não acredito que a gente vá ter isso tão logo, né? A gente mal tem 1 mês para todos os homens, né? Então,
Aliás, a gente não tem um Não mês para tem. todos os homens, né? Quando tem Não 15 tem. dias já é bastante. Nossa, 15 dias, né? Porque a maioria é 5. Quando consegue juntar com as férias ainda, né? Porque daí depende da boa vontade do gestor, enfim, né? Então, acho que seriam esses primeiros passos que a gente teria que dar, mas o que é mais objetivo, que está mais perto da gente, eu acho que a gente pode começar lutando por essa política pública de saúde e de cuidado com as gestantes e puérperas dentro dos municípios, né? Uhum. E de fazer essa cobrança mesmo com os gestores. Esse ano é um ano de eleições, com os gestores, com vereadores, e entender quem é que está fazendo essa luta, né? De entender a luta das mulheres e das crianças, as pautas das mulheres, das crianças, das gestantes, das puérperas como uma luta importante e de rever realmente os orçamentos anuais, né? Porque dificilmente a gente encontra isso lá, né? Isso não está lá. Quando se fala de saúde, está falando de N outras coisas, né? Mas de direcionamento para gestação e parto puerpério é muito pouco investimento. Então, se a gente não consegue alcançar lá ainda, né? A gente estava tão pertinho e não deu certo. Então, se a gente não consegue, a gente tem que ir uma coisinha de cada vez, né? E dentro desse cenário, eu acredito que a gente ainda vai demorar um pouco mais. Vai, chegar eu lá em cima. Também acredito nisso. Mas aqui por perto, eu acho que a gente consegue ir mudando um pouquinho que seja, assim, né? Sim, eu acredito que a tua fala tenha vindo bem de encontro a isso e tenha sido bem acertada, assim, que se a própria prefeitura, né, não proporciona isso, que deveria dar o exemplo, né, ser o exemplo. Se ela própria não proporciona isso às funcionárias, né, então é difícil cobrar de fora quando dentro já tá falho, né? Exato. Quem sabe aí para os próximos anos a gente consiga alguma modificação, então. Mobilizando Tomara. e se unindo, né? Enquanto mulheres, enquanto mães que amamentam. Eu acho que isso é importante, assim, que a gente consiga essa mobilização enquanto grupo, assim, né? É bem clara aquela história de que andorinha sozinha não faz verão, né? Uhum. Então, e acho que tem que ter uma clareza também que não adianta ter mulher nos espaços de poder, né? Essas mulheres lutam por o quê? Porque dá para ser mulher e lutar por 1 milhão de coisas. Então, assim, Sim. Qual é a luta de quem, né? Quem luta por o quê, né? Quem luta por quem? Acho que são coisas importantes que se pense também. E uma outra coisa que eu ia falar, estava falando ali do exemplo da prefeitura, né? Por exemplo, daria tranquilamente para se sugerir, né? Que leis são sugeridas por qualquer pessoa, né? Então, assim, qualquer pessoa pode escrever um projeto de lei, sugerir para um vereador parceiro, conhecido, apresentar e aí vê, né? Faz o ajuste que precisa e vê se aprova. Já fiz isso, inclusive, é bem divertido, a gente se sente bem inserido no processo, é muito legal. Então, qualquer pessoa pode sugerir um projeto de lei, poderia se sugerir um projeto de lei, por exemplo, de que as empresas teriam isenção de algum tipo de imposto ou algum tipo de incentivo fiscal para dar 6 meses de licença maternidade para suas mulheres e 1 mês de licença paternidade para os homens. Estou sugerindo aqui qualquer coisa, nem sei se isso é legal, constitucional, enfim. Mas eu acho que já teve uma Mas como que mobilização em relação a isso, não? Eu acho que já teve. Eu não sei te dizer. Mas o que adianta eu sugerir isso na prefeitura se a própria prefeitura não aplica isso com os seus funcionários? É demagógico. Não faz sentido. Então, primeiro a gente tem que mudar o que tem dentro da prefeitura para depois a gente sugerir para fora da prefeitura. Eu acho que tem que compreender como é que as coisas funcionam e ir galgando uma coisinha de cada vez, mas ao mesmo tempo entendendo tudo isso como parte de um mesmo sistema para chegar no objetivo final, que é o direito das mulheres, o direito das crianças, né? E a saúde, principalmente, né? A mudança na qualidade de vida e na qualidade da saúde das mulheres e das crianças, porque agora, nesse momento de pandemia, é que a gente tem percebido o quanto as duas coisas caminham absolutamente juntas, Sim. Em especial em países sexistas como o Brasil, em que o trabalho das mulheres é tão exaustivo, e a gente percebe que, apesar de que não parecia, mas
a gente ainda tem 1000 papéis exercidos e trabalho exaustivo Tem, e não sim. remunerado. E invisível segue aqui no lombinho de cada mulher. O acúmulo de funções é notável, assim, né? Haja aula online. Pra Haja gente entender paciência. isso, meu Deus. Ai, muita aula online. Sai de perto pra ver o que acontece. Acabou a aula, acabou tudo, virou careta, virou festa, virou tudo. Meu Deus do céu. Deus me ajude. E só para finalizar, assim, a gente fala muito da questão do óbito na infância, né? Que a amamentação evita, sim, e 13% é a estimativa de menos óbitos na infância se as crianças fossem amamentadas até os 6 meses. Isso de crianças de 0 a 2 anos, né? Mas a gente também esquece de falar do câncer de mama também. E 20% dos cânceres de mama seriam também minimizados ou evitados com a amamentação também. Então é um número bem expressivo que a gente esquece de falar, né? E a gente não fala, e o tratamento para o câncer também é muito oneroso. Meu Deus, peraí. Entrou uma chamada aqui no meu celular, Deus. E é outra questão de saúde também que nós poderíamos economizar, né? Promovendo saúde ao invés de tratar doença, né? E acho que é isso aí. A gente tem um longo caminho pela frente. Às vezes a gente fica mais desanimado, dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto, né? Dá. Mas eu acredito que o caminho seja esse. A gente conseguir juntar essa mulherada e os homens que aceitam e já se tocaram de que precisam embarcar nessa também, que também é função deles e também envolve eles, né? E pra gente ir atrás, correr atrás, porque é possível. Sim. É possível. A gente só precisa olhar de outro jeito. Se mexer e olhar de outro jeito. É isso aí. Fê, eu acho que a gente está se encaminhando para o finzinho. Não quero correr o risco de o Instagram desligar a gente do nada, porque fica muito chato. Então, queria te agradecer, né, por ter topado essa live com a gente. E encerrar, né, então, oficialmente. Ah, não, amanhã tem mamaço. Pera, não vamos encerrar nada. Tem mamaço amanhã. Amanhã tem mamaço virtual, então tem o link do mamaço lá na página do Agosto Dourado, então é @agostodorado.tuba aqui no Instagram, daí entra lá no link da bio, tem lá o link da sala do Google Meet. Vai ser um mamaço virtual, já que a gente não pode se aglomerar e cheirar os cangotes dos neném e agarrar as pérperas tudo. Não precisa estar amamentando, né? Se for simpatizante do movimento, já pode entrar. Se for um pai que acredita na amamentação e que gostaria de prestar o seu apoio lá, seria bem legal. São todos bem-vindos. Mi, obrigada, tá? Por dividir comigo essa tela, um pouco de conhecimento, curiosidade. Brigadão. Sexta-feira à noite, nós duas aqui, batendo papo. É isso aí. E desculpa o meu tesão louco, assim, mas eu fico muito empolgada com as coisas às vezes, e aí me confundo toda. Mas é o meu jeitinho de ser. Tu já me conhece, então tá tudo certo. É bom um pouco de animação, né? Quando a gente tem paixão pelo tema, às vezes a gente se anima mesmo. Mas muito obrigada, Tami, pela parceria e pela força aí força de vontade de estar na frente dessa luta. Vamos juntas. Alguém tem que tomar a frente para as outras virem empurrando, né? A gente só continua andando se as outras empurram, porque se ninguém empurrar, a gente para também. É verdade. Beijo. Fê, obrigada, meu bem. Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite. A live vai ficar salva para depois a gente replicar. Tá certo. Beijo. Boa noite. Boa noite.